Em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer uma oração por você, te cobrindo com toda sorte de bênção. Eu quero orar abençoando a sua casa, os seus negócios, a sua família, os seus parentes, a sua saúde. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer uma oração para que Deus venha repreender e desfazer qualquer que seja a maldição que está impedindo o seu progresso e te travando no mundo espiritual e consequentemente você não prospera no mundo físico. Deus tem uma bênção para te entregar através desta oração. Fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, me permita eu contar algo, eu te ensinar algo que vai ajudar você a compreender algo que talvez está acontecendo contigo ou com alguém da sua família. Uma pessoa, ela passa por dificuldade, por problema, só existe dois motivos: provação e correção. Quando uma pessoa não está sendo corrigida, ela está sendo provada, ou vice-versa. Deixa eu te explicar melhor para você entender. Existem situações, buracos, que o próprio Deus vai permitir nós cair naquele buraco, e o próprio Deus vai deixar nós ali para nos ensinar algo, e Ele depois vai nos tirar. Mas existe buraco que se nós não vigiarmos, iremos cair por conta própria, e aí já é muito mais difícil de Deus nos tirar de lá. Então, segue comigo esse raciocínio a respeito de Jeremias, capítulo de número 38, do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. A Bíblia fala que Jeremias começa uma profecia lá no capítulo 37. Israel estava toda bagunçada, o povo todos desconvertidos. E no capítulo 38, os maiorais de Israel, os sacerdotes, os homens que comandavam o mundo eclesiástico naquela época, ele se levanta contra Jeremias e vai até o rei Zedequias e fala para ele que Jeremias estava causando um prejuízo para Israel. Então o rei entrega Jeremias na mão daqueles homens. Aqueles homens jogam Jeremias em um calabouço, em uma cisterna, um buraco fundo que só tinha lama, e Jeremias fica ali atolado naquela lama. Deus permitiu isso na vida de Jeremias por algum motivo. Deus permitiu. Jeremias, um homem íntegro, um homem santo, um homem puro, e de repente se depara no fundo de um poço. Isso às vezes acontece com a pessoa que mais ora, com a pessoa que mais prega, com a pessoa que mais ama, com a pessoa que mais canta, que mais louva a Deus. Porque Deus, ele prova quem ele quer ensinar, quem ele quer instruir. Deus prova os seus filhos. E Deus, provando Jeremias, permitiu Jeremias descer ao fundo do poço. E no fundo daquele poço, Deus em cima estava trabalhando lá no palácio, usando o ímpio. E aquele ímpio, ele vai até o rei e diz para o rei para que tirasse Jeremias de lá. O rei disse assim: ele está nas tuas mãos, pega alguns homens e desce até lá. Esse homem chamava Ebmeleque. Aquele homem vai até lá quando Jeremias achava que ia morrer, que não tinha mais saída, que não tinha mais jeito para a sua situação. De repente ele vê uma voz em cima do poço, gritando: Jeremias, eu vou descer aí umas cordas, uns trapos velhos, coloca na sua cintura, debaixo dos seus braços, porque o socorro acabou de chegar. Oh, que palavra maravilhosa! Existem situações na nossa vida, quantos fundos do poço eu já conheci, quantas situações eu já passei, que eu achei que não ia ter jeito, que Deus não ia me ver mais, que Deus havia me abandonado. De repente, eu ouço uma voz lá em cima do poço, me gritando e dizendo: sai deste poço que hoje chegou a sua vez. Quem sabe Deus está falando com você. Você pode estar no fundo do poço financeiro, você já não tem mais para onde ir, para onde correr, não tem socorro, ninguém te socorre mais. Às vezes é um laudo médico que está te entristecendo demais, é um filho, é uma filha, é o cônjuge. Às vezes é um emprego que você perdeu e você está no fundo do poço, mas você está ouvindo esse pastor falar com você como um profeta de Deus. Deus, se ele permitiu essa prova, se é prova, você vai ouvir uma voz te
clamando, te gritando e dizendo: o socorro acabou de chegar. Eu profetizo isso na sua vida. Só que em contrapartida, eu vejo um homem por nome de Sansão, um homem teimoso, um homem rebelde. Deus deu muito poder para Sansão, deu o espírito dele para Sansão, mas Sansão, ele quis seguir o caminho da prostituição. Ele bagunçou a vida dele, ele foi prostituir com Dalila e estragou tudo. E a Bíblia diz que quando os inimigos de Sansão veio, Dalila gritou: vem Sansão, levanta Sansão, que seus inimigos estão vindo. E na realidade foi ela que tramou, ela planejou tudo, o fracasso de Sansão, porque Sansão revelou o segredo da força dele, que era no cabelo. Essa história está lá em Juízes, do capítulo 13 ao 16. Então a Bíblia diz que quando Sansão se levanta, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Sansão é capturado, tem os 2 olhos arrancados, é levado para um templo de um deus pagão chamado Dagon, e lá é colocado para roda como boi, como animal bravo, como animal selvagem. Você acha que Sansão naquele momento não lembrou das palavras de Deus? Você acha que Sansão não sabia que ele não estava sendo provado, mas corrigido? Então observa aí que se trata de 2 homens que teve as mesmas oportunidades, que tinham o mesmo espírito, que era o Espírito de Deus. Um é Jeremias e outro é Sansão. Só que ambos resolveu seguir caminho diferente. Se Sansão tivesse seguido o caminho de Jeremias, o caminho da obediência, Deus tinha livrado Sansão. Mas Sansão, ele seguiu o caminho da desobediência. Então tem gente que está no fundo do poço, é por causa da desobediência, do pecado. Não sai do pecado, não sai da teimosia. Uma hora Deus fecha a porta, uma hora Deus trava, uma hora Deus manda a enfermidade chegar na casa daquela pessoa. Tem gente que Deus não vai falar mais, tem gente que Deus vai corrigir, e a correção de Deus é terrível. A Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é cair na mão do Deus Poderoso. Você é inteligente o suficiente para responder para você mesmo, olhando para as suas atitudes, se você está sendo provado ou corrigido. É você e Deus. Eu quero orar agora, abençoando a sua vida. Senhor, se essa pessoa está no fundo do poço e foi jogado por alguém, ou o Senhor permitiu, Senhor, essa situação, eu peço, Senhor, nesse momento, usa um Ebmeleque, usa, meu Deus, alguém para abençoar essa pessoa. Abençoa, Deus, essa casa, essa vida. Abençoa esse homem, essa mulher. Ó Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu oro por esse projeto, por essa casa, por essa família, e eu abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarda, que Deus vos proteja, e que Deus te dê força para você sair desse poço, se você estiver sendo corrigido. Que Deus te dê estrutura para que você não caia e não pereça, porque uma hora essa prova vai passar, ela vai passar, essa prova, essa dificuldade ou essa correção, seja prova ou correção, ela tem momento de começar e tem momento de terminar, e que depois de tudo isso, você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais cristã, mais verdadeira e mais temente a Deus, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela com alguém, manda para o grupo das famílias, no grupo do WhatsApp, manda para um amigo, para um parente. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, e assim o YouTube vai entender que essa palavra é relevante e vai fazê-la chegar em mais pessoas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.